Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos continuar com os nossos estudos sobre circunferência e tangência. Então, eu pedi para que vocês fizessem algumas atividades, algumas questões da apostila, depois eu vou passar a correção. Então, nós sabemos o seguinte, que em uma circunferência, nós podemos passar infinitos raios, né? E quando uma reta e uma circunferência são tangentes, eles formam uma perpendicular à reta tangente. Então, o raio forma uma perpendicular à reta tangente. Então, isso é importante. Então, sempre em relação ao centro da circunferência, o raio fica tangente, a circunferência fica tangente a essa reta, formando um ângulo de 90 graus com o raio, tá? Então, nós vamos ver aqui, no caso, dois exercícios. Vamos fazer juntos dois exercícios que estão na página 81. Mas antes, vou falar a respeito do traçado da tangência. Então, olha só. Quando eu tenho uma circunferência, eu tenho o centro e eu quero traçar uma reta tangente a essa circunferência em determinado ponto, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é unir o centro a esse ponto de tangência. Então, a primeira coisa, vocês vão fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí, neste ponto de tangência, vocês vão traçar uma perpendicular. Então, lá, vamos recordar lá no 7º ano, né? O traçado de perpendicular. Eu traço aqui. Ponta seca no ponto determinado. Faço uma marca para cá, outra marca para cá. Ponta seca nessa primeira marca. Abro mais que a metade. Faço um arco. Faço outro. Consegui um ponto, vou unir ao ponto de tangência. Então, pronto. A reta R é tangente ao circunferência de centro O' no ponto T, formando um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó. Então, tá correto. Se não formar, está errado. Então, presta atenção. Pode acontecer contrário, eu tenho uma reta e preciso traçar uma circunferência de determinado raio, tá? E ela seja tangente à reta R no ponto T. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar uma perpendicular à reta R no ponto T. Então, a palavra aqui para tangência é perpendicular, né? Então, vem aqui. Traça essa perpendicular. Pronto. Agora, nesta perpendicular, vocês vão determinar o centro da circunferência. Então, se eu colocar o raio, por exemplo, vou marcar aqui um raio 3 centímetros. Então, eu pego o meu compasso, ponho a medida 3 centímetros, venho aqui, marco 3 centímetros, certo? Aí, desço, marco 3 centímetros. Se eu quero um par de, né? Então, ó, 2. Agora, é só traçar a circunferência. Então, vem aqui. Tracei uma. Se eu pedir um par, eu vou traçar a outra. Olha aqui. Então, ó, essas duas circunferências são tangentes à reta R no ponto T. Se tá formando um ângulo de 90 graus, ele está correto, tá? Então, isso aqui não tem exercício na apostila, é só para orientação.
Agora, nós vamos fazer os exercícios da apostila da página 81. Então, no primeiro exercício, que é o número 6, ele pede para traçar retas tangentes nos pontos determinados aqui, tá? Então, vou traçar 3 retas tangentes. Mas dá para perceber que ainda eu não tenho o centro da circunferência. Então, primeiro de tudo, eu preciso traçar o centro, determinar o centro da circunferência. Que foi passado a aula passada eu expliquei isso, né? Então, para fazer isso, você precisa, ó, nós temos aqui 2 segmentos, acha a mediatriz desses 2 segmentos. Achando a mediatriz desses 2 segmentos, a intersecção dessas 2 mediatrizes, vocês vão conseguir o centro. Então, primeiro de tudo, determinar o centro. Então, vamos lá. Olha. Opa, errei. É aqui. Pronto. Achei o centro da circunferência. Vou chamar de O, tá? Feito isso, agora eu posso aplicar o processo que eu expliquei para vocês. Vocês vão unir o centro a um dos pontos. Vou começar com T1. Une o centro a um dos pontos. Vocês perceberam que eu ultrapasso aqui. Vou determinar a perpendicular. Então, venho aqui. Faço a perpendicular. Uma aqui. Outra aqui. Aqui. Tracei a perpendicular aqui. Então, já consegui a tangente 1. Vou chamar de R1. Agora, eu vou fazer a tangente no T2, tá? Traço o raio. Prolonguei, tá vendo? Acha a perpendicular. Traço, ó, pronto. Consegui aqui, vou chamar de R2. E agora eu vou para a próxima. Pegar o centro, unir com o ponto e traçar a perpendicular. Vou chamar de R3. Pronto. Então, olha, essas são as 3 tangentes, retas tangentes, nos pontos indicados, certo? Então, nesse exercício, vocês vão fazer o mesmo processo. Primeiro, determinar o centro da circunferência e depois traçar as tangentes, combinado? Bom, vamos ao exercício 7. No exercício 7, eu tenho que traçar uma circunferência que seja tangente ao mesmo tempo dessas 2 retas. E eu já tenho aqui na reta R um ponto de tangência. Então, eu vou traçar o ponto de e determinar o ponto de tangência também aqui na reta S. Então, eu venho aqui, pego a mesma medida de T, venho aqui na reta S e marco. Eu vou chamar aqui T2, certo? Bom, então agora eu vou traçar perpendiculares que passam na reta T
e perpendicular que passa na reta T2, na reta S no T2. Da mesma maneira que eu faria se tivesse só uma reta. Só que eu vou fazer nas duas. Ó. Perpendicular. Tracei. Venho aqui, vou fazer perpendicular. Tracei. A intersecção das duas perpendiculares, eu tenho o centro da circunferência. Agora, é só centrar aqui, abrir o compasso até T2 ou até T1, tanto faz, que vai dar a mesma coisa, e traçar a circunferência. Deixa eu acertar aqui, traçar a circunferência. Certo, pessoal? Só isso. Então, vamos fazer esses dois exercícios bem caprichados, prestando atenção que quando eu falo em tangência, ela precisa ter a perpendicular em relação ao raio. Combinado? Boa atividade, fiquem com Deus, até a próxima aula.